Boa tarde, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o estudo está indo à tarde, porque eu tive médico, né? Então o estudo está indo à tarde hoje, tá bom? Mas o estudo é maravilhoso. Estamos falando sobre o Evangelho de Marcos, né? E hoje nós vamos falar a interpretação de Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando de uma parábola do semeador. E hoje Jesus mesmo vai dar a interpretação para nós, tá bom? Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? Quero agradecer a todos que têm dado like, têm compartilhado, né? João Celestino, né? Arroba João Celestino 3074, tá bom? Dá um like, dá um joinha, ali vocês vão ter mais conteúdo, compartilha, que vocês estão pregando quando vocês estão compartilhando, tá bom? Quero que Deus abençoe a todas as pessoas que estiveram comigo no hospital hoje, né? Que Deus tome conta de todos, e nós vamos junto, em oração, um pelo outro, né? Para vencer o mal, vencer a doença, né? Doença tem nome, queridos. O nome é Satanás, viu? Deus não coloca doença em ninguém, tá bom? Interpretação de Jesus Cristo, da parábola do semeador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Nos abençoa, derrama sobre nós o Espírito Santo. Obrigado por esse dia e o maná, o pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Graças te dou, Senhor, toma conta daqueles que estão enfermos nos hospitais. Pela tua graça e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Sabemos que temos a esperança no nosso coração que o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, tudo isso vai acabar. O sofrimento dos seus filhos. Obrigado, Senhor. Estamos te aguardando. Em nome de Jesus. Amém. Jesus vai voltar. Estamos aguardando, né, irmãos? A interpretação de Jesus. Jesus não explicou a parábola imediatamente ali do semeador. Ele falou a uma multidão, tá? E mais tarde, para um grupo menor, ele explicou o que a parábola significava para um grupo menor. Vamos ler Marcos, capítulo 4, versículo 13 ao 20. Marcos, capítulo 4, versículo 13 ao 20. Então lhe perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Jesus está falando que o semeador, que é ele, semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Essas que foi jogada à beira do caminho. Versículo 16. Ele fala: semelhantes são esses, os semeados em solo rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Pessoas do coração às vezes duro, querido, mas recebe a palavra de Deus com alegria. Aí ele fala: mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, quando chega a angústia, perseguição, quando chega a doença, quando chega a gravidade de alguma coisa, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quando chega o sofrimento, já desiste logo da palavra. Verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos,
são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, eles ouvem a palavra, tá? Os que caem a semente no espinho, ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, Deus fala aqui, os cuidados do mundo, né? Os afastam, né? Os fascinam das riquezas e os demais ambições, correndo, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Os prazeres do mundo, a riqueza, o dinheiro, a ganância, afasta as pessoas. Essas são as sementes que caem no espinho. Por último, o verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando ainda 30, e a 70, e a 100 por um. Multiplica. Multiplica a palavra. Jesus, aqui Jesus, Cristo, contou a parábola para toda a multidão. A palavra do semeador. Jesus estava ali pregando e olhando para o semeador, e ele, o auditório de Jesus era o campo, eram as praias, era o mar, eram os montes. Até porque ele não podia pregar dentro das sinagogas, ele era proibido, era perseguido. E Deus deu o campo para ele, deu um mundo fora para ele pregar. Aqui Jesus Cristo contou a parábola para todas as multidões, mas explicou para um pequeno grupo. A semente lançada no pé do caminho representa a palavra. Aquela semente que ele está falando que é jogada, ele estava falando da semente do semeador ali olhando, e ele está falando da palavra de Deus, que era semeada. Tá? Representa a palavra de Deus quando cai, né, no coração de um ouvinte desatento. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra e é desatento. Daqui a pouco você pergunta o que você falou, ele já não sabe. Tá? Isso dentro da igreja também. Tá? Como o calcando o caminho, pisando pelos pés de homem e animais, assim é o coração que se torna, né, entrada para o comércio do mundo, dos seus prazeres e pecados também. Esses que não prestam muita atenção, tá fácil, tá vulnerável aos pecados do mundo e aos próprios pecados que ele vai cometer, aos prazeres do mundo. Aí ele fala, como os pássaros, então pronto para tirar a semente do caminho. Assim, também Satanás está atento para arrebatar da alma as sementes da verdade das pessoas. Jesus está contando a parábola do semeador, olhando tudo que o semeador está fazendo e explicando para eles a semente da palavra. Tem palavra que cai em lugar rochoso, outros no lugar de espinho. E ele fala, né? As sementes da palavra divina, né? Satanás e seus anjos estão presentes nos cultos, nas reuniões, onde o evangelho está sendo pregado, queridos. Tá bom? Enquanto os anjos de Deus estão se esforçando para pregar, impressionar os corações das pessoas, né? Enquanto os anjos de Deus estão pregando, né? Estão ali impressionando o coração das pessoas, né? Com a palavra de Deus, também os anjos de Satanás estão ali para destruí-lo. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daqueles que é movido a buscar o Salvador.
não dá muita importância para a palavra de Deus. Satanás tem muitos, viu? Muitos auxiliares, viu? Com muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus, fazem críticas até o pregador, e assim se destrói o respeito e o mensageiro de Deus. Tá? E a reverência também para com a palavra de Deus, destrói tudo. Tá certo, queridos, que tem pregador que você tem que ficar de olho. Se está pregando a palavra de Deus correta, como está na Bíblia. Assim, muitas vezes, nos lares cristãos, na hora da refeição, quando os pais criticam o sermão do pastor, eles estão ajudando a Satanás a tirar da mente dos filhos a semente que foi plantada durante o sermão. Tem muitos que possuem e que vai possuir essa conduta, queridos, até Jesus voltar. Tem muitos que possuem a religião superficial, sabia? O ardente sol do verão que fortifica e amadurece o grão, né? Esse mesmo sol que fortifica a semente e amadurece o grão, né? Que são as pessoas, né? Também destrói aquele que não tem raiz profundas. Assim, o que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração. Quem não tem raiz é de pouca duração. Jesus, ele contando o ensinamento da parábola do semeador, explicando. Por causa da palavra de Deus, se ofende esse tipo de pessoas e a semente perece, apodrece até. O ofender, né, ofende-se também com a palavra de Deus e lhe aponta algum pecado, né, na pessoa. Quando a pessoa está assim, ela se ofende e aponta algum pecado nela, né, acariciado. Ou quando a mensagem exige uma renúncia e sacrifício, aí que ela fica nervosa mesmo. Quando exige um sacrifício ou renúncia do mundo, do seu próprio eu, aí que ela fica nervosa. Meu querido irmão e minha querida irmã, quem ouve, ou quem vive, vamos dizer assim que é melhor, quem vive para si mesmo, não é cristão. Quem vive para si mesmo não é cristão de verdade. O plano da salvação foi firmado em sacrifício, queridos. Tá? A semente, muitas vezes, cai em um terreno com espinhos. A palavra de Deus, muitas vezes, cai num lugar espinhoso. As pessoas repudiam. Tá? Não só nisso, em ervas daninhas também. Tá? Esse não, né, ocorre nessa pessoa aí, vamos dizer assim, não ocorre uma transformação moral no coração humano. E se não for abandonado os velhos hábitos e as práticas anteriores de pecados conhecidos, a vida que ela levava, os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada, os espinhos serão a colheita e destruirão o trigo. O espinho sufoca o trigo. Queridos, Jesus contava as parábolas dele olhando para a natureza. A graça só pode crescer no coração que está sendo preparado continuamente para
as preciosas sementes da verdade, queridos. Só assim que a graça alcança a pessoa. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, sabia? Em qualquer lugar, tá? Não precisa de cultivar. Não precisa de uma cultivação especial. Esse espinho cresce em qualquer lugar. Tá? Mas a graça de Jesus necessita de ser cultivada cuidadosamente, queridos. Os cuidados desse mundo, nenhuma classe está livre da tentação dos cuidados desse mundo. Essa que é a verdade. Nenhuma classe, rica, pobre, pequeno, grande, preto, amarelo, azul, ninguém, queridos. Tá? Ninguém está livre desse mundo dos pecados. Os pobres labutam, né, vamos dizer, privação, né? Vamos dizer assim, o temor da pobreza traz perplexidade e também traz fardos para as pessoas. Temor da pobreza. Agora, presta atenção, os ricos veem o medo, né, tem medo de poder, né, perder a sua riqueza e fica muito ansiosas por medo de perder suas riquezas, né? E não só isso, são perturbadas, ficam com preocupações por perder sua riqueza. Muitos se tornaram tão absortos, vamos dizer assim, em negócios, né? Sofisticados só no negócio, para ganhar mais dinheiro, que nem mesmo tem tempo para orar ou para estudar a Bíblia, né? Para procurar servir a Deus. De tão obcecados que ele fica pela riqueza. E querendo mais, querendo mais, querendo mais. Às vezes, o anseio da alma é a santidade e o céu, queridos. Mas não toma tempo para si. Porque muitas vezes você vê rico falando de Deus, falando do céu, né? Anseia o céu, né? Mas não toma tempo para se ausentar do alvoroço do mundo e ouvir as palavras maravilhosas do Espírito Santo. Eles são dominados pelos cuidados desse mundo. Essa que é a verdade. Mas existe também os enganos das riquezas também, tá? O amor às riquezas tem um poder apaixonante, ilusório também. Existe também diversões para satisfação própria das pessoas. Tudo isso envolve a pessoa não falar com Deus. Às vezes fala de Deus, quer ir para o céu, mas não tem uma raiz plantada, que nem Jesus olhando para aquele homem semeando a semente. E ele está falando de nós semeando a palavra. Nessa parábola contada por Jesus, o jardim do coração, né, precisa ser cultivado e o solo ser socado por profundo arrependimento, queridos. As palavras venenosas e diabólicas precisam ser arrancadas das pessoas. Finalmente, Jesus no último verso aqui, finalmente, né? Finalmente Jesus Cristo falou do sucesso quando a semente cai em uma boa terra, fértil. Então, Jesus fala aqui, né? E o que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem frutificando a 30 e a 60 e a 100 por um. Se multiplica na vida das pessoas. Essa semente, né? O Salvador disse que é o que ouve, né?
compreende a palavra, né? E dá frutos. Esses são os de coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança contínua. O coração bom e honesto, representado pela terra boa, presta bem atenção nisso. O coração também honesto, representado pela terra boa, não é um coração sem pecado. Viu? Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós somos pecadores. Só um que andou na terra aqui, em forma humana, que não era pecador, é Jesus. Então, eu vou falar de novo, coração bom e honesto, representado pela boa terra, não é um coração sem pecado. Pois o evangelho deve ser pregado aos perdidos, queridos. Tá bom? Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, Jesus disse. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Tá? O bom coração é um coração crente, que deposita fé na palavra de Deus. Esse é um bom coração. Não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra de Deus, não basta. Aquele que anela as Escrituras que seja úteis, precisa meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. E o Espírito Santo fará com que essa semente germine cada vez mais, tá? E produza frutos para a eternidade, queridos. Seja você, meu querido meu irmão e minha querida irmã, a boa terra, o bom solo para dar bons frutos. Aleluia! Que bênção, né? Que amor que Jesus mostrou para nós dentro da palavra do semeador. Isso é bom demais, né? O objetivo das parábolas. O objetivo das parábolas. Tá bom? Vamos falar nisso amanhã de manhã. Tá? A partir do verso 10 de Marcos capítulo 4. Tá bom? O objetivo das palavras. Quais são os objetivos que Jesus Cristo deixou para nós nas parábolas? Tá certo? Que Deus tome conta de você onde você estiver, né, com a graça do nosso Senhor, e que nós possamos seguir os conselhos de Jesus, né? A interpretação de Jesus Cristo da palavra parábola do semeador. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã de manhã. Fica com a paz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Dá um like, dá um joinha, compartilha. Se inscreve no canal. @João Celestino 3074. Tchau. Até amanhã, hein?